Ela é a autora do conto A Luz do Natal e também do livro A Dona Michele, além de ser a criadora do canal Cabine Literatura através do YouTube. Hoje eu vou falar com a escritora Vitória Raquel. Olá, sejam muito bem-vindos à live aqui do Instagram. Eu me chamo Rafael Solon e sou produtor de conteúdo audiovisual para a plataforma do YouTube no canal Leitura em Imagem. Vamos iniciar a live de hoje. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Vitória. Bom, boa noite. Como você está? Tô bem. Muito bom. Essa, no caso, vai ser a sua primeira entrevista, né? Mas você já participou, no caso, como entrevistadora. Já participei como entrevistadora. Muito bom. Então, basicamente, todos aqueles que são convidados aqui a participar da live, eu peço para que eles façam uma breve introdução sobre o trabalho deles, sobre quem eles são. Então, Vitória, o espaço é todo seu. Pode se apresentar. Tudo bem. Meu nome é Vitória Raquel, tenho 23 anos de idade, sou escritora e eu escrevi o conto A Luz do Natal e A Esperança do Natal e agora também escrevi recentemente A Dona Michele. Muito bom. Vitória, vamos primeiro começar, antes de falar do início da sua carreira como escritora, vamos falar primeiro como foi iniciar o projeto o Cabine Literatura no YouTube. Quando foi que você começou a produzir os primeiros vídeos para o canal? Ai, assim, de data eu não sou muito boa de guardar a data, mas eu me lembro que foi, assim, foi muito bom. Eu gostei bastante de ter começado. Eu comecei a querer produzir porque eu gosto muito de ler livros Uhum. e Sim, fazer resenha. Então, eu decidi criar um canal no YouTube e comentar sobre os livros que eu leio. Então, foi a partir daí que surgiu o meu canal do YouTube. sim. Você lembra como foi a sensação de gravar a sua primeira resenha para o canal? Como é que você se sentiu? Aí, os meus primeiros vídeos eu fiquei muito nervosa. Eu lembro que eu comecei a conversar com o pessoal daqui do Instagram e eles me deram dica de como estar iniciando o vídeo. Vitória, faz assim, a gente faz assim, ó, o vídeo tá assim, procura melhorar por aqui mais um pouco. Aí eu tô melhorando aos pouquinhos. Sim. Uma outra curiosidade, para você, como foi pesquisar mais sobre a produção de conteúdo audiovisual? Você fez alguns estudos para focar na parte de edição de vídeo e coisas do tipo? Você teve que aprimorar o seu conhecimento sobre isso? No momento, não. Como eu sempre gostei de ler livros, eu faço a resenha e gravo os vídeos e procuro editar os meus próprios vídeos. Então, eu que edito os meus vídeos, devido a saber mexer com alguns programas, eu vou, gravo e edito e coloco no ar. Sim. Para você, qual foi o vídeo ou os vídeos que você considera mais desafiadores de terem sido colocados lá no seu canal? Quais foram os que deram mais Ah, trabalho? todos, todos me Todas. deram bastante, porque eu sou um pouco tímida, então junto a minha timidez e a parte dos vídeos. Então, assim, todos me deram um pouco de trabalho para editar. Tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos convidados que estão nos acompanhando aqui na live de sexta. É claro que sexta-feira é um dia que muitos estão fora, né? Poucos estão conectados aqui no Instagram, mas ainda assim eu vou agradecer aos que estão nos assistindo. E lembrando que quando estivermos chegando nos 20 minutos finais da live, eu vou abrir aqui espaço para aqueles que estiverem interessados em fazerem perguntas para a Vitória a respeito do seu trabalho. Então, vamos curtir o papo por enquanto e quando estiver chegando no final da live, sintam-se à vontade para perguntarem sobre o trabalho da autora. Vitória,
O seu primeiro conto, no caso, foi A Luz do Natal, correto? Isso, correto, foi a Luz de Natal. O conto surgiu através, eu queria escolher um tema específico para o meu livro, então surgiu o Natal, o conto Natal devido ao Natal, nas vésperas de Natal, então decidi estar escrevendo o primeiro livro. Sim. Como foi que surgiu a ideia? Qual foi a sua primeira fonte de inspiração? Existem alguns autores que inspiraram você quando você começou a escrever esse conto? Se tem autores? Eu Autores com- que. Tem sim, a Paula do Vem Pra Nárnia e a Ana do Café com Leitura. Através dela, de eu estar seguindo o Instagram delas por aqui, elas me inspiraram também a estar escrevendo também um conto meu, um livro meu. Sim. Você pode passar uma breve sinopse sobre o que se trata esse conto? O meu livro, ele fala sobre Laura, ela e fala sobre oportunidade também, é um conto mágico de fantasia e vale super a pena, assim, de talento. E é curtinho, não é, assim, um conto muito grande, não. Sim. Você considera o gênero de literatura fantástica o seu favorito ou você tem outros tipos de gêneros literários que você gosta mais? Bom, eu gosto mais de fantasia, então Uhum. são os meus gêneros. Gosto bastante de ler. Quais são os livros de fantasia que você mais gostou de ler? Bom, o meu primeiro livro que eu li foi o Harry Potter. Então, através do livro do Harry Potter, eu comecei a ler outros livros. Certo. Muita gente costuma ter essa dúvida com relação a qual o melhor livro da autora. Com base Uhum. na saga, você tem algum que você diria, esse é o que mais me cativa dos 7 livros da saga do Harry Potter? A Pedra Filosofal, porque foi um dos meus primeiros, assim, foi aonde eu me tornei a ser leitora, né? A partir desse livro, eu comecei a ler os outros livros também. Sim. Você já entrou em contato com a obra de outros autores que são parecidos com a da J.K. Rowling, como o Rick Riordan, que é o criador do Percy Jackson? Você já leu outros livros que seguem a mesma vertente da literatura infanto-juvenil? Ainda não, mas eu tenho bastante vontade de estar lendo, além dos livros do Harry Potter, e conhecer outros temas que são parecidos com referente ao Harry Potter, né? Acho bastante interessante. Acredito que se você começar pelo Rick Riordan, você vai gostar muito, porque ele pega a mitologia grega e tenta trazer isso para as pessoas que queiram aprender mais sobre a Ilíada, a Odisseia, né? É um prato cheio. Eu super recomendo para aqueles que leram Rick Riordan ver um paralelo com as obras da J.K. Rowling. Sim, outra curiosidade. Você costuma ter algum tipo de, digamos assim, você costuma ouvir música? Você segue algum tipo de prática antes de começar a escrever, durante o processo da escrita? Bom, eu gosto de ouvir música porque eu me concentro, então é uma forma de eu me concentrar no que eu estou escrevendo e prestar mais atenção na história que eu estou escrevendo. Sim. No caso, você tem 2 contos que já foram publicados. É o A Luz do Natal e o segundo é sobre esperança, é isso? Isso, é sobre a esperança. Que é Você a pode... continuidade do livro. É a continuidade do primeiro conto, no caso. Continuidade do primeiro conto. Então, no caso, aqueles que querem começar pelo seu segundo conto vão precisar primeiro ler o A Luz do Natal para entender a narrativa, Para né? poder. Isso, é verdade. Poder entender. Entender. Agora, uma curiosidade, e com relação ao seu, no caso, o seu primeiro livro, o seu primeiro romance, que é o A Dona Michele. Você saiu Certo. dessa questão de o conto por si só, ele é uma narrativa breve, né? Ele não precisa necessariamente conter, né, um conteúdo muito vasto. Então, como foi para você encaixar as peças do quebra-cabeça quando você começou a escrever o seu primeiro romance, que é o A Dona Michele? Bom, eu começo. Esse conto foi meio interessante porque eu peguei inspiração de fora, da rua mesmo. Conforme eu fui Uhum. andando nas ruas,
E surgiu a história da Dona Michele, porque eu pensei em criar uma personagem mãe de família e que se preocupa em pagar as contas de casa, conta geral, trabalho, essas coisas. Então, eu achei interessante. Foi uma experiência muito boa ter escrito o conto da Dona Michele. Qual o gênero específico do conto? Qual gênero ele se encaixa? Romance. Ele é um romance. Romance. Você Isso. considera assim, entre literatura fantástica e romance, qual desse seria mais difícil assim para começar a escrever? O romance. Eu acho que o romance é mais difícil de escrever. Bem difícil. Muito bom. Uma outra curiosidade, eu soube que você também tá fazendo um projeto de divulgação, não apenas no YouTube, mas também na Uhum. plataforma do Telegram, em que você está convidando autores ou leitores, né, para Uhum. conhecerem mais obras da literatura clássica. Você pode falar um pouco sobre esse projeto que você começou de divulgação? É um projeto pequeno, na qual eu estava lendo livros clássicos, então eu comecei a convidar as pessoas para ler junto comigo, para que eu não venha ler sozinha os livros clássicos. Aí está no grupo do Telegram, e eu até quero convidar todos vocês para estar participando também. Bom, vocês estão começando por quais obras? Aí, é que no momento eu não tenho anotado aqui. Ok, mas se você puder citar algumas das que você lembra que vão ser trabalhadas no grupo do Telegram, seria uma honra, porque como leitor, né, eu gosto muito de participar desse tipo de eventos. Então, pode me Ah, convidar. bacana. Sim. Mas voltando para a parte de literatura clássica, quais são os clássicos da literatura, tanto brasileira quanto literatura mundial, que você mais gosta? Bom, da literatura clássica, eu li A Vidas das Secas. Eu me lembro que eu li na época da minha escola e eu gostei bastante de ter lido esse livro, porque conta a história da baleia. Até hoje eu lembro do enredo e da narrativa do livro, assim, gostei bastante de ter lido. E na parte de literatura, assim, mundial, assim, existem alguns outros autores que você gosta, clássicos da literatura? Bom, é que eu ainda não li, assim, esses livros ainda. Você gosta mais de literatura brasileira, no caso, né? Essa literatura brasileira, sim. Muito bom. Uma outra coisa que eu também queria saber é que no canal do Cabine Literatura, você não apenas foca em obras de literatura, você também está trazendo novos conteúdos, né? No caso, séries Certo. de TV. Você pode falar de alguns dos seus vídeos que você fala sobre as séries que você trouxe para o canal? A série que eu trouxe é Jardim de Meteoro. Ele é uma série coreana e na qual eu gostei bastante, então decidi estar trazendo também. Coloco série de Netflix, às vezes quando eu tô assistindo, ponho outras séries também, e trago também resenhas no meu canal do YouTube. Bom, você também costuma fazer unboxing de de alguns desses livros? Você também faz outros tipos de enquetes lá no seu canal? Faço sim, 5 motivos, 5 motivos para estar lendo o livro, tags literários também faço, dinâmica no meu canal, eu acho bastante interessante. Algumas das séries que você trouxe, elas vieram de alguma adaptação de algum romance? Não entendi. Por exemplo, porque algumas das séries ou filmes, né, eles são adaptados de livros. Você já trouxe algum que é baseado em algum livro, que virou série ou filme para o canal? Ainda não. Ah, sim, trouxe sim. A menina que roubava livros. Uhum. É que É um... eu costumo sempre perguntar para os autores como é para Hum. você fazer essa análise de comparação, no caso, entre o livro e o filme. Você termina Eu, gostando ac- muito mais do livro do que do filme, na maioria das vezes?
Eu gosto de ler primeiro o livro para depois assistir o filme, porque tem algumas coisas no filme que não tem no livro. Então eu acho bastante interessante, porque eles cortam algumas coisas no filme e do livro, mas gosto do livro. Para você, quais seriam as adaptações que são mais fiéis dos livros que você leu? Que você assistiu e disse, sabe, a essência da obra está ali. Ah, o Menino do Pijama Listrado, que é um referente também, que é um livro, e tem o filme também. E na Sim. íntegra é bem a história, a cena é bem forte, sabe? É uma história muito emocionante, envolve muito o personagem, o leitor e a pessoa que está assistindo o filme também. E traz muita emoção. Sim, é de fato uma obra muito pesada. Assim, eu me lembro de ter assistido o filme e o final é muito impactante. Agora, uma outra coisa, você também é leitora de quadrinhos? Você tem alguns quadrinhos que você gosta? Ou não é bem a sua praia? Não, não é bem a minha praia, quadrinhos eu ainda não li, mas eu tenho muita vontade de ler, de estar conhecendo novos livros, novas leituras, sim. Tenho bastante vontade de ler. Sim, sim. Depois ele passa uma lista de roteiristas, quadrinistas que são muito bons, assim. É, uma Bacana. outra coisa que eu queria saber é, no caso dos livros que você fez, nos dois contos e o A Dona Michele, a, você consegue lembrar com que idade você começou a escrever cada um dos seus respectivos romances, no caso, os seus dois contos e o livro? Você diz A idade que a você idade? começou, a sua idade, exato. Ah, 23 anos de idade. 22 para 23 anos. Os contos eu escrevi 22 e daí por diante. E o 23 agora é a Dona Michele. Muito bom. Qual deles foi mais difícil para você escrever? Deu A mais Dona trabalho? Michele, que deu mais trabalho, assim, mais difícil, eu achei. Porque é um romance. E Ah, devido a ser um romance, busquei ideias, criatividade para poder estar escrevendo um livro. E eu sim. também fiquei um pouco doente e devido a ter pegado o Covid, eu fiquei com esquecimento. Então foi um pouquinho mais trabalho, mas deu um pouco mais de trabalho assim para mim poder continuar escrevendo a Dona Michelle. Tudo bem. Normalmente, quando eu vou conversar com muitos autores, autoras aqui que eu já entrevistei, eles falam muito de que tiveram certos escritores que contribuíram muito, até como fonte de inspiração para os seus respectivos livros. Teve algum autor ou autora que para você é, foi tão marcante na sua vida quando você começou a escrever a Dona Michelle e você conseguiu ver uma certa comparação da sua Uhum. obra com a obra daquele autor ou autora? Se quiser, É, pode você refazer a pode pergunta. repetir a pergunta? Ah, tudo bem. Por exemplo, existem alguns autores ou autoras que contribuíram para a criação do seu romance, o A Dona Michele? Alguns que Ah, você... teve. No começo, eu me lembro que quem me ajudou bastante foi o G da Paula e da Ana do Café com Leitura. Elas me apoiaram bastante para ter continuidade no trabalho. Muito bom. Pronto, no caso, deixa eu vou checar aqui para ver o tempo da live. Então, para você, tá tudo bem a gente ficar até os 40 minutos de live? Pode ser. Tudo bem? Está nervosa? Tudo. Está um pouco, Tô um pouquinho. fique tranquila, relaxe, tá bom? É um papo descontraído, não precisa ficar muito tensa. Bom, Hum, para aqueles que estão acompanhando a live até agora, eu vou abrir aqui espaço para que vocês possam fazer algumas perguntas para a Vitória sobre os seus dois contos e sobre o seu livro. Então, sintam-se à vontade para interagir e fazerem perguntas, tá? Caso não venham a surgir nenhumas perguntas, aí eu vou continuar a live pelo menos até às 6h40, ok? Que aí a gente vai ter muito, muito mais assunto para conversar. Vitória, uma outra coisa que eu queria saber. Hoje você
está seguindo a carreira como escritora. Você pode Sim. falar dos desafios voltados à questão de publicação dos seus livros? Como foi para você esse processo para conseguir fazer a publicação de suas obras? Bom, no começo para mim foi um pouco difícil, porque por causa do dinheiro e devido a não estar trabalhando também. Então eu conheci a Amazon, que foi a parte do KDP que eu descobri. Então, como eu queria publicar meu primeiro livro, tudo que eu tinha escrevido, e não guardar só para mim as minhas histórias, mas passar para outras pessoas, para que elas possam conhecer a minha escrita, o meu trabalho, então, decidi, conheci a Amazon e foi a partir daí que eu vi no YouTube como que faz para publicar o primeiro livro e coloquei o meu primeiro livro na Amazon. E como foi para você todo esse procedimento para fazer a capa do livro? Como você pode contar como foi a escolha da capa do romance e afins? Bom, eu trabalho com Photoshop por causa da minha irmã, que ela é fotógrafa, então ela me ensinou um pouco do Photoshop. E eu decidi criar a própria capa do meu livro. Eu vou vendo exemplos, inspiração, para que eu possa estar me inspirando. E eu vou e eu crio a capa. A luz do Natal, eu que criei a capa. E um tema natalino. Sim. Seria Exato. possível você falar tanto do seu conto quanto do seu romance de uma Hum, forma. Você já falou a sinopse, ok? Mas seria possível você tocar em alguns temas tanto do conto quanto do romance sem entregar muitos spoilers sobre a obra? Vamos começar pela Luz do Natal. Fale sobre ele de uma forma que não entregue muito para os leitores. A luz do Natal, ela surgiu através de uma personagem chamada Ana Laura. Ana Laura é uma criança na qual ela vai usar sua imaginação e vai acontecer no meio do caminho um acidente na qual vai saber se as coisas, o que fazer, ela vai ficar preocupada, vai precisar da ajuda do pai e, e através daí vai surgir a magia do Natal, por que que surgiu a magia do Natal e é bem interessante. Sim. Existem alguns dos personagens do seu conto, ou a própria protagonista, ela se espelha muito na sua própria história de vida? Sim, um pouco, sim. Existem algumas menções à sua. Porque no caso você também é adepta do cristianismo. Existem algumas Hum. mensagens voltadas do cristianismo no seu conto também? Não, no conto não. No conto não. Então não tem nenhuma. Porque é por causa do título. O título, de uma certa forma, ele também fala sobre o feriado, né? Em si. Mas não tem Só o nenhuma relação. segundo, e a esperança, né? Que temos que ter Aham. mais esperança nas coisas para realizar os sonhos, os objetivos. Então, mais o segundo, assim, que é puxado um pouco por causa que fala sobre a esperança no Natal, né? Sim, sim, sim. E agora, você já falou um pouco do início do A Dona Michele. Você já teve Uhum. uma sinopse. Mas você pode se aprofundar um pouco mais no assunto do livro sem entregar muitas revelações do final do livro? Não, não entendi. Você pode se aprofundar no assunto do A Dona Michele sem entregar os spoilers do final do livro um pouco mais? Seria possível? Claro, sim. A dona Michelle, na verdade, ela é mãe, ela vai ficar preocupada com o casamento, ela vai ter filhos e ela tem um quadro de bipolaridade. Então, é um Aham, conto bem, bem pequeno, curto, assim, eu tô só resumindo, senão eu vou contar a história todinha entendi. do livro. Você falou sobre o quadro do bipolaridade, ou transtorno maníaco depressivo. Você chegou a estudar sobre esse tipo de patologia quando começou a escrever essa história? Você fez uma pesquisa de campo sobre a doença? Isso, eu fiz uma pesquisa na internet falando sobre o quadro de bipolaridade, o que que é, o que causa. Então, decidi fazer com que colocar na minha personagem, para criar um personagem diferente.
com sentimentos. Eu queria, no livro de romance, eu queria que meu personagem tivesse algum sentimento diferente do que eu tô acostumada a escrever. A narrativa do A Dona Michele se passa em qual localização? Qual local se passa? Eu não, ela se passa na casa dela, em família, com os amigos e daí por diante. Aí eu vou criando aí. É uma narrativa assim bem contida, né? Digamos assim, é tudo focado na residência da personagem, né? Personagem, sua família, o ambiente, amigos. Você costuma trabalhar também além do protagonista, você costuma trabalhar também os antagonistas no livro? No caso, aquele que faz, seria o vilão, o arqui-inimigo do protagonista, isso tem no A Dona Michele ou nem tanto? Não, não tem no da Dona Michele, mas eu pretendo colocar no próximo livro, que eu vou dar continuidade do livro da Dona Michele. Então, já que você já tocou no assunto, poderia aproveitar e falar sobre esse projeto futuro seu? Já tem um título? Como é que está o andamento da continuação do A Dona Michele? Assim, eu tô. É mais um plano da continuidade do livro da Dona Michele, porque eu achei assim um conto curto, então eu ainda quero um livro. Então, como eu só estou escrevendo o conto, então se torna pequeno, né, o conto. Então eu quero montar um livro. Então vou dar continuidade na Dona Michelle e colocar mais alguns personagens também. Muito bom. Agora vamos sair um pouco dessa parte de literatura e voltar. Você falou muito sobre as séries de TV, que você já fez algumas análises no seu canal. E com relação a cinema, você tem alguns filmes que são, digamos, fontes de inspiração para você? Você tem uma lista de filmes favoritos? Tenho sim, o Nárnia, o filme de Nárnia, que a menina Uhum. sai do guarda-roupa e tem aquela magia também. Tem, tem a menina que roubava livros também, que tem o filme da Segunda Guerra Mundial. E o Menino do Pijama Listrado. Esses são os assim, que mais me marcou na, na minha história, assim, mais gostei. Sim. As Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, no caso, ela é dividida em vários contos, né? Cada uma das crônicas específicas. Você tem uma predileta? Se, por exemplo, tem o Leão, a Feiticeira do Guarda-Roupa, tem Príncipe Caspian, Viagem do Peregrino à Alvorada. Tem também aquelas que não foram adaptadas pela Disney, né? Porque Hum, tem algumas das crônicas não foram adaptadas pela Disney. Você tem algum desses que é o seu predileto no livro As Crônicas de Nárnia? tem sim. A menina e o guarda-roupa, que é o começo, e tem a feiticeira, né? Se eu não me engano, é porque também faz tempo que eu li a obra do Lewis, mas tem o Menino e o Guarda-Roupa, que é o primeiro, que é a Gênese, né? É contado como é que foi a criação desse mundo, e depois tem o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, se eu não me engano. Mas o título parece que é o Sobrinho do Mago, ou alguma coisa do tipo, se eu não me engano, o título da primeira edição das Crônicas de Nárnia. Tem o Sobrinho do Mago também. É porque, como eu lhe falei, é uma obra que eu li há muito tempo, então é mais fácil outros que leram recentemente se lembrar. Mas é o Sobrinho do Mago, isso mesmo. Muito obrigado, Tom. Eu tava aqui na dúvida se era, mas acertei em ponto, é o Sobrinho do Mago. Eu gosto muito da gênese da forma que foi feito o C.S. Lewis. Você já leu alguma obra do Tolkien, do autor do Senhor dos Anéis, que eles foram meio que conterrâneos, né? Tanto o Tolkien quanto o Lewis, eles foram da mesma época. Do Tolkien eu ainda não li nenhum livro dele, mas eu assisti os filmes. Eu cheguei a assistir o filme dele, li os livros não. Porque também Tolkien ele não é um escritor muito fácil. A gente estava até falando isso na live de ontem. Ele não é um escritor muito fácil de ser lido. Mas a melhor forma de começar a ler as obras dele, eu diria que é o Hobbit, que é o mais, digamos, tem a temática muito mais simples, né?
E tem também o Silmarillion dele, assim, eu gosto, acho que esses dois são as melhores, assim, portas de entrada para o universo de Tolkien. Você tem alguns autores que você poderia recomendar para, para leitores em si? Algumas obras que você poderia recomendar que você também já trouxe no seu canal? É, a Victória da Rainha Vermelha, são um dos livros assim que eu gostei bastante, eu ainda gosto bastante. São autores que eu indicaria. Eu ainda não li essa obra, assim, tem algumas que eu tô, do gênero literatura fantástica, eu vou mais pros clássicos, aí eu aceito Então, recomendações. Espinhos, que ela está indicando, que é da Sara Maas. Sim, sim. Gente, aqueles que estão acompanhando a live, sejam muito bem-vindos e vocês podem fazer perguntas para a Vitória sobre os seus contos e sobre o seu livro, então o espaço é de vocês. Algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta para a autora? Porque a gente já está chegando, faltam 10 minutos para a gente concluir a live de hoje. Eu vou aproveitar, Vitória, e você falar um pouco sobre os seus projetos, assim, e também aproveitar esse espaço para você apresentar para aqueles que estão conhecendo o seu trabalho agora, o seu canal no YouTube e também o projeto de leitura dos clássicos. Você poderia convidar aqueles que estão acompanhando a live para conhecerem seus projetos? Claro, posso sim. Na verdade, eu já quero fazer um convite e convidar quem gosta de ler clássico, ou para quem está começando a ler clássico também. Quero estar convidando. Eu tenho um grupo no Telegram, onde a gente comenta sobre os livros que a gente vai lendo no decorrer da semana. E tem um canal do YouTube também, onde eu leio os meus livros e eu faço resenha. E tem um Instagram também, na qual eu faço as resenhas dos livros que eu leio também. E é isso. E É, também eu ah, acabei. no caso, você falou que os seus livros estão disponíveis na plataforma da Amazon. Você também eles estão disponíveis em mídia física também? Não, não estou. Porque de fato é um trabalho hercúleo, né? Fazer publicação de livro em mídia física, né? Tem que ir buscar editoras, tem todo esse procedimento, né? É um desafio. A maioria coloca ou em sites específicos, ou então tem algumas editoras independentes também que publicam, né? Em formato de e-book. E de fato a vida de escritor não é muito fácil, é muito desafiadora. Vitória, o Tom Cooper, que foi o que participou comigo da live de ontem, ele fez uma pergunta para você, que é qual o momento mais difícil da escrita para você? Bom, Qual o momento mais difícil? pra mim, é mais criar os personagens, que é poder ter uma ideia de como criar os personagens, quando fala de o personagem tem cabelos cacheados, olhos azuis, criar mesmo, eu acho mais difícil, assim, na parte da criação dos personagens e dar vida, né, pro livro, pra escrita, acho bastante interessante. E é É, o mais difícil, assim. voltando a essa parte da criação dos personagens, você costuma trabalhar com vários núcleos na mesma história ou você foca em, digamos assim, pequenos personagens durante quando você está escrevendo? Você cria muitos ou é bem restrito? No A Dona Michelle, por exemplo. É restrito. Primeiro eu crio um personagem, aí depois eu crio um outro personagem, conforme o enredo da narrativa vai indo, conforme eu vou escrevendo, eu vou criando os personagens. Alguns desses personagens, eles são, digamos assim, inspirados em pessoas que você conviveu. Você é uma daquelas autoras que costuma se basear em relatos, né, histórias da sua vida pessoal. Você pode falar um pouco sobre isso? Algumas vezes eu costumo colocar assim em algumas histórias. Por exemplo, eu não gosto de pegar nomes de pessoas que já morreram para colocar no livro. Ou eu gosto de ter nomes assim de pessoas vivas, sabe?
conhecidas. E às vezes eu peço até permissão. Posso colocar o seu nome no livro? Aí às vezes a pessoa vai e deixa. Sim. Você costuma ir para alguns lugares específicos quando você vai começar a escrever uma determinada localização do livro? Você visita, você é aquela escritora que, quando pode, vai para alguns lugares para ter, né, se situar ou fazer até pesquisa na internet. Você pode falar um pouco como é essa sua pesquisa de campo? Sim, às vezes eu vou pro parque, eu pego criatividade da paisagem, do carro que o meu personagem poderia ter. Às vezes também shopping, lugares assim. Eu vou, conforme as coisas vão acontecendo no meu dia a dia, eu vou pegando as ideias e já anoto tudo no caderno para não esquecer. Muito bom. Hoje a gente costuma fazer muito essa questão de escrever. Por exemplo, eu quando vou escrever meus poemas, eu fico dividido. Às vezes eu coloco no meu caderno, às vezes eu coloco no celular. Você é daquelas que Sim. é muito mais adepta da tecnologia para escrever ou você faz a moda antiga? Coloca no caderno, como é? Olha, os dois, tanto na moda antiga como no celular. Então, às vezes eu tô com o celular na mão e eu vou e anoto. Se eu tiver um papel, eu também vou e anoto, porque aí chegou a ideia, eu anoto tudo. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas uma vez eu estava com um poema que eu queria muito ter feito e eu não tinha nada, né? E eu estava na rua. Eu tive que ficar pensando, né, no início do verso, até chegar em casa, poder mexer no celular e poder escrever no caderno. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa que a ideia tá lá, mas você não tem, sabe, não tem nada acessível Aí, para você escrever. se você não consegue anotar o que está acontecendo no seu pensamento, já aconteceu comigo. É uma sensação muito desconfortável, porque você fica com medo de esquecer, né, o que você quer dizer. Às vezes você fica com medo até de perder a sua criatividade, né? Porque veio aquela ideia naquele momento e para você não esquecer de anotar, você fica preocupado. Eu vou pensando toda hora, né? Até você chegar a anotar. Exato. Você, no caso, já trabalhou em contos e agora no seu primeiro romance, mas você também já se aventurou por outras vertentes, né? Como no caso do meu caso, a poesia. Você já também já escreveu alguns poemas, algumas músicas também, né? Porque poesia e música estão muito correlacionadas, né? Eu já escrevi, eu me lembro que na época da escola eu escrevia muito poesia. E eu gosto bastante de poesia. Foi da poesia que surgiu o livro, a minha ideia de querer escrever o livro. Então, é um tema bastante fácil, assim, para mim escrever. Por isso que, mas para escrever poesia, eu tenho que estar bem inspirada para poder Uhum. saber formular palavras e escrever com calma. Você costuma ter alguns poetas favoritos? Você tem alguns poetas e poetisas que você gosta de ler? Bom, eu li alguns, só que eu não vou lembrar ou me recordar do nome. Mas tem aqui também Mário Quintana, que eu gosto bastante e eu li bastante. Eu gosto muito, eu tenho um gosto bem diversificado. Uma hora eu estou lendo Fernando Pessoa, outra hora eu estou lendo a poesia política do Brecht, e eu também gosto muito dos autores da literatura inglesa, né? Como tem o Shakespeare e tem o outro que é conterrâneo de Shakespeare, que me falha a lembrança, mas tem também o Rimbaud, mas Rimbaud ele é francês. Então, eu tenho essa coisa assim bem diversificada com poesia. Eu gosto de não só ver o que é que tem, né, de Uhum. nacional como internacional. É algo que eu gosto muito. Vitória, como hoje a gente está na live de sexta-feira e de fato esse é o dia mais, digamos, que muitas pessoas provavelmente, né, não estão nas mídias sociais ou estão em casa, é uma audiência muito baixa. Eu já fiz entrevista em sexta-feira e não é das melhores opções. Mas ainda assim, eu gostei muito de bater esse papo contigo, conhecendo mais sobre os seus pontos e também sobre o seu livro. Então, eu queria aproveitar esse momento. Se você tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, antes de a gente fazer os agradecimentos finais, você pode falar.
É, eu quero convidar o pessoal a estar se inscrevendo no meu canal do YouTube. Eu quero ser monetizada no meu canal do YouTube Uhum. e preciso de 1.000 inscritos. E vai ser uma honra ter vocês ir lá e assistir, compartilhar também. Eu vou ficar muito feliz. Tem mais E algum agradecimento que você gostaria de fazer antes de para a gente concluir a live de hoje? E visitar meu canal, o Instagram também, onde eu faço as resenhas, dar uma passada, curtir, comentar. E é isso. Se inscrever também. Muito bom. A Vitória, eu queria muito agradecer pelo convite, por você ter aceitado. O bate-papo foi excelente. Agora, como eu lhe falei, pode ficar mais tranquila, que não fique mais descontraída, não precisa ficar muito tensa, tá? Tá bom? E eu vou adorar fazer um convite, caso assim, quando você lançar a continuação da Dona Michele, que aí, se você precisar fazer uma live, a gente marca de novo, pra gente falar mais sobre o romance, tá? E aí vamos focar no romance, mas fique tranquila, fique sossegada, sem pressão. Vai, vai. Eu Bom, fico muito grata. sim, pode Agradecer falar. pelo convite que você fez para mim, porque essa é a minha primeira entrevista, assim, que eu tô fazendo como escritora. Então, eu fico Sim. muito grata pelo convite. Aproveite para chamar também os seus amigos, seguidores, assim, também para conhecerem a entrevista, para saberem mais sobre a sua história, né? E como foi o processo de escrita criativa. Porque muito do que a gente falou hoje foi focado não só na sua produção de conteúdo audiovisual, como também no seu processo como escritora. Então, sinta-se à vontade também para convidar outras pessoas para acompanharem as entrevistas aqui na minha página. Lembrando que eu também vou fazer o convite para aqueles que estão acompanhando as minhas lives até agora. E eu também tenho um canal Leitura e Imagem no YouTube. É um projeto recente, então lá eu estou passando dicas sobre cinema, literatura e quadrinhos. Então, vocês vão ver muitas coisas relacionadas às séries que têm correlação com romances e por aí vai. O último vídeo que saiu foi focado em Sandman, em She-Hulk, O Senhor dos Anéis e também House of the Dragon do George R. R. Martin. Então, o que não falta é conteúdo relacionado a isso. Você já leu algo do Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo? Ainda não. Não, Ah, mas já ouvi falar, sim. é porque é baseado a série foi o boom, né? Que quando estreou a série na HBO foi quando os livros ficaram muito famosos. Então, se você, eu recomendo você começar pela série, porque a obra do Martin ela é muito difícil também de ser lida, assim como Tolkien. Ele é muito prolixo. Ele é aquele escritor que gosta de botar muita informação. Aí, quando acontece alguma coisa impactante no livro, demora para acontecer, entendeu? Então, ele gosta de jogar muita informação no As Crônicas de Gelo e Fogo. Mas eu super recomendo, você vai gostar muito. Ah, Vitória, bacana. muito obrigado mais uma vez. Desejo uma boa noite e nos vemos em outra ocasião, se possível, ok? Boa noite, eu também agradeço pelo convite. Eu fico muito grata de ter participado. E é isso. Boa noite, pessoal. Obrigado por terem acompanhado a live até agora. Lembrando que o vídeo vai ficar disponível aqui na íntegra. Então, aqueles que não puderam acompanhar a entrevista desde o início, fiquem tranquilos, porque eu vou colocar aqui no meu post do Instagram. Então, um forte abraço a todos, agradeço a atenção de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau, Vitória. Até mais. Tchau, Tchau. até mais.